Estamos no Brasil! Olá, jovens! Oi, jovens! Uma semana, mais um Tancando o Bostil comigo, João Carvalho, com esse menino lindo, menino Messias do Litera Negra, careca mais bonita do Brasil. Né? Nosso Lenin de ébano brasileiro, careca lindo e maravilhoso. Messias, meu querido, como é que você tá? Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, né? Te peço, por favor, que você faça aí seu plug, conte pra galera onde te seguir, como te apoiar, né? Que eu sei que tu é um cara da luta pra caralho. Eu tava vendendo cuscuz, agora há pouco vai vender cuscuz daqui a pouco de novo. Tá aí na correria do caralho e ainda separando um tempo para ajudar na formação. Quem quiser te seguir, quem quiser te apoiar, como é que faz, Messias? Então, primeiramente, né, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite também para quem for de boa noite. Muito obrigado, João, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você, é sempre um prazer. Tô aí na pista, tô na correria, vendendo cuscuz, como você falou, parece que eu tô em 2019 de novo. Foi quando o mundo virou um pouquinho de cabeça para baixo, especialmente para mim, né? Aí fiquei muito tempo desempregado e pensei, né, estando tão longe da minha família, em outro estado também, eu acho que eu vou vender cuscuz para ver se eu consigo tirar um dinheirinho. Aí eu consegui me sustentar até conseguir um trabalho de carteira assinada. Agora eu tô desempregado de novo e pensei, pô, o cuscuz já me salvou antes, pode me salvar de novo. Tô aí vendendo cuscuz mais uma vez. E inclusive essa semana eu tava vendendo cuscuz na UF, que é onde eu estudo. Aí uma pessoa me abordou, né, e falou, pô, você não é o Messias do Tancando Bostil? Aí eu, por acaso, sou. Aí, pô, sou grande fã do trabalho de vocês lá, tô acompanhando. Inclusive, sou marxista por causa do João Carvalho. Queria que você mandasse um abraço para ele. Então, mandando esse abraço aqui, o Rafael, né, que mandou um abraço para você. Fica aqui nosso abraço para o camarada Rafael e para todos os camaradas que nos acompanham. Né? E se você vê um homem lindo vendendo cuscuz na UF, compra o cuscuz, que é gostoso pra caralho. Compre o cuscuz, né? Vai ajudar, vai ajuda pra caralho também. A mim vai fortalecer a você também que comeu cuscuz. Porque o negócio é bom. Quem não gosta, boa pessoa, não deve ser. Eu até fiz uma música esses dias, né? Tava inspirado. A música é mais ou menos assim: só no cu, só no cu, só no cuscuzinho. Agora imagina um brega funk por trás. Porra, sucesso. É pra torar no paredão, cara. É pra torar no paredão. Já consegui imaginar a viradinha de bateria eletrônica em câmera lenta, passinho. Cara. Mas então, tô na pista aí também das redes sociais, através do Litera Negra. A gente faz um trabalho de divulgação, né, de autores negros, autoras negras e indígenas, e também contando algumas histórias de luta e resistência do nosso povo. Temos também um quadro lá no canal, que é o Litera Negra Convida, onde a gente está recebendo algumas pessoas para conversar sobre a influência que a literatura tem no processo criativo e também as formas que ela possibilita para a gente pensar um novo mundo. Mais recentemente, teve uma live, né, o Rolê de Galo na Literatura, com o brabo Paulo, dos Entregadores Antifascistas. E hoje vou estar gravando mais uma live, né? Vai ser ao vivo lá pelo arroba do Litera Negra no Instagram, vai ficar salvo para a posteridade, depois vocês podem conferir. O Rolê de Nath na literatura. Nath é uma grafiteira lá de Recife, cria de Jaboatão, dos Guararapes, na verdade, formada em artes cênicas pela UFPE, e assim, tem um monte de grafite dela espalhado pela região metropolitana do Recife. Ela já participou de alguns congressos, inclusive internacionais, levando sua obra, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a influência que a literatura tem no seu processo criativo, e deixo super recomendado, ela é uma pessoa incrível. Aproveitar também o jabá, em breve vai estar saindo um vídeo sobre esse livro aqui, da Lélia Gonzalez, que é uma coletânea de artigos da mesma, por um feminismo afro-latino-americano. Estou terminando a leitura e estou apaixonado pela Lélia. Se eu tivesse conhecido ela um pouquinho antes, ela provavelmente estaria também na Santíssima Trindade lá do Litera Negra, junto com a Carolina, com a Conceição e com a Ângela. Aí já não seria mais uma trindade, né? Mas, enfim, o Litera Negra está aí. E se vocês quiserem e puderem colaborar também com o canal, tem o Apoia-se do Litera Negra e tem também o Pix, que é literanegrabr@gmail.com. E eu acho que é isso. E o Santa tá subindo, hein? Santa subindo, o Cruzeiro
subindo, né? Você vê que foi a nossa união sinistra, sacou? Foi a união sinistra que a gente fez, Santinho e Cruzeiro, para poder subir. Somente o povo, só as massas populares podem tirar esse time da mão dos sevandijas e quilingues. É sobre isso. Né? Que tomaram as nossas diretorias fazendo um rio de cagadas. Aqui a Pretinho está revoltada com as cagadas que a diretoria fez com os nossos times, mas essa diretoria Jim Carrey não vai conseguir segurar nem o Cruzeirão da massa, o Cruzeirão do povo, nem o Santinha. E vamos que vamos para cima. Jovens, sempre, né? Toda semana a gente traz um giro de notícias que você pode ver em absolutamente qualquer lugar, com uma análise que você só vai encontrar aqui, né? Essa é a nossa proposta com o Tancando. Giro de notícias me lembra muito o Xadrez Verbal, né? Que inclusive não está patrocinando esse programa, nem a Central 3, mas poderiam, caso quisessem. Exatamente. E qualquer um que quiser patrocinar esse programa pode mandar um e-mail para mim, pode mandar um e-mail para o Messias, pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Calma, minha filha, calma. Ela está empolgada. Ela está empolgada, né? E vamos que vamos. Né? Cara, a gente separou algumas notícias aqui. Né? A primeira que a gente separou foi essa aqui, né? Em Orlando, Bolsonaro vai à motociata, fala a evangélicos e diz que pode ver Trump até as eleições. O presidente foi à Flórida oficialmente para inaugurar vice-consulado, mas essa atividade ocupou a menor parte do seu dia na localidade. Né? Um beijo para o Tribunal Superior Eleitoral, que continua guardando a Constituição e a lei eleitoral brasileira com tanto carinho, com tanta boa vontade. Tenho certeza que nessa motocicleta... agora colocaram a foto dele com um capacete na mão, porque tava ficando feio pra caralho, né? Porque em toda motocicleta, além de tudo, cometia um crime. Mas por que nessas motocicletas tem capacete? Porque tá nos Estados Unidos. Né? E lá ele tem medo de fato ter que pagar uma multa pela primeira vez na vida, né? Ao contrário do Brasil, a gente não pode exonerar o fiscal do IBAMA que nos vê fazendo pesca ilegal, né? Então, desta vez, a multa de sunga foi branca paga. Indo por cima. Exatamente. Né? O crime maior é a sunga, né? Vamos lá. O Brasil inaugurou um vice-consulado na cidade de Orlando. Isso aqui eu vou falar porque é da minha área. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem uma comunidade migrante gigantesca nos Estados Unidos, em sua esmagadora maioria composta por migrantes que estão na ilegalidade nos Estados Unidos, migrantes que são explorados não só pelos americanos, que colocam os brasileiros em um gueto, e uma vez no gueto você não sai do gueto, mas também por outros migrantes brasileiros que chegaram lá antes. Eu sou de Minas Gerais, eu sou da região que exporta a esmagadora maioria desses migrantes. Né? Quando a gente vai na região de Governador Valadares, de Ipatinga e toda aquela região ali, a gente sabe que essas economias dessas cidades são baseadas nesses migrantes que mandam o seu dinheiro de volta. E o que acontece é a formação de verdadeiras quadrilhas, de verdadeiras gangues, onde os brasileiros que foram numa geração anterior vendem a ideia do suposto sonho americano e exploram o sangue, o suor e a linfa das pessoas que vão lá trabalhar. Eu vou fazer uma live com um grande camarada, com um grande amigo meu chamado Iago, que é um mineiro do interiorzão de Minas, da cidadezinha de 6 mil pessoas, que está lá nos Estados Unidos há muito tempo, para a gente mostrar para vocês o que é a realidade da vida do migrante nos Estados Unidos. Ainda assim, essas pessoas consomem, né, como diria nosso querido Slavoj Žižek, né, a lixeira da ideologia. Né? Então, essas pessoas retroalimentam esses sonhos, né, enquanto são exploradas. São as lesmas votando no saleiro. O Bolsonaro comenta, né, que, coincidentemente, o lugar onde ele foi fazer campanha eleitoral com dinheiro público, porque ele passou 20 minutos na inauguração do consulado e depois passou o dia inteiro na Igreja da Lagoinha, fazendo motociata, fazendo campanha com dinheiro público. Coincidentemente, foi um lugar onde ele teve 90% de
votação. Lembrando aqui que o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele tem 3 bases de apoio, né? Desculpa, Jair alguma coisa Bolsonaro, ele tem 3 bases de apoio. Obrigado, João. Né? Ele tem os ruralistas, ele tem os militares, ele tem os evangélicos. E para cada base de apoio, ele se mostra uma pessoa diferente. Essas igrejas que se locupletam em cima da miséria e do desespero do povo, o crime de charlatanismo é tipificado, tá, gente, no Brasil. Tá? Então, o que acontece? É o nosso grande coreano do Forchan. Crime ocorre, nada acontece, feijoada, né? Nesse caso, crime ocorre, nada acontece, hot dog, né? Bolsonaro foi para a Igreja da Lagoinha, que sempre apoiou ele, independente de qualquer coisa, e soltou, né, mais uma declaração brilhante, né, depois de termos 600 e tantos mil pessoas mortas num genocídio do nosso povo, Brasil coberto do sangue dos próprios brasileiros. Ele me solta que a gente pode até viver sem oxigênio, mas não pode viver sem liberdade. Né? Na sequência de uma doença onde as pessoas morrem afogadas em seu próprio pulmão por não conseguirem respirar. É de uma vilanilha, de uma calhordice inenarrável. Não satisfeito, depois juntou as pessoas para dar um rolê de moto, porque nada está acontecendo no Brasil. A gente, né, tem tempo bastante, vamos focar no que é importante. Messias, seus comentários sobre mais essa patacada, essa patuscada, esse sonho numa noite de verão. Já dizia Mano Brown, verme é verme, e o excrementíssimo tá aí fazendo o que talvez faça de melhor, que é nada, né? Uma soma, na verdade, de vários nadas, essa toda sua conquista, né? Como político de profissão, mais de 30 anos aí no mercado, quando deputado só conseguiu apresentar 2 projetos, e está desde 2019 andando de motocicleta pelo Brasil, né? Onde tem chão está de moto, onde tem mar ele está de jet ski, e agora está importando aí essa carreata, essa motociata, só que não em inglês, né? Eu acho que ele continua precisando lá do tradutor, embora alguns jornalistas achem que se ele falar em inglês, ele vai ficar mais apresentável e mais aceitável aí para a disputa de outubro. Torna escolhas muito difíceis em escolhas muito fáceis para o fascismo, não é verdade? Inclusive, lembrando, né, que não satisfeito em usar a máquina pública para fazer campanha, ele também se encontrou com foragidos da polícia, né? O blogueiro Alan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe o que significa o termo foragido, significa que ele está fora do foro da justiça que o procura por crimes. Tá? O blogueiro Alan dos Santos, foragido da justiça, estava lá postando vídeos, estava presente na motociata, estava presente no culto, né, o culto dos vendilhões do templo, né? Nessa hora a gente tem, eu que sou ateu, tinha muita vontade de chegar o momento da parousia para ver Jesus chicoteando os vendilhões do templo, que falta que faz um chicote na mão do Salvador. Nossa, veja só, hora. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Inclusive, teve uma época da minha vida aí que eu tinha cabelo, e eu até na igreja, quando fazia parte, fazia coreografia das músicas do Diante do Trono. Ainda bem que não tinha internet, né, popularizada nessa época, e vocês não vão ver vídeos meus nessa fase da vida, vão ter que acreditar em mim, mas puta que pariu, né? Assim, é muito triste, na verdade, a gente ver como essas lideranças religiosas se vendem, né, não de hoje. É só a gente lembrar, né, de um outro livro que apresentamos lá no canal, Jacobinos Negros, do C.L.R. James. Diz que o cristianismo, quando chegou nas Américas, importou, além da fé cristã, o trabalho forçado, o assassinato, o estupro, cães de caça, a fome provocada também. E assim, essas formas de colonialismo continuam existindo ainda hoje, né, com novas roupagens, e é lamentável, né, a falta de interpretação ou a interpretação dúbia ou manipulada mesmo, assim, das escrituras para o seu bel prazer. Não passam de sepulcros caiados, né, no linguajar cristão, ou de um dos xingamentos que a gente mais gostava de usar naquela época, um bando de terra seca.
Terras secas e almas cebosas. Eu vou recuperar aqui um xingamento típico pernambucano que eu acho maravilhoso, um bando de almas cebosas. Porém, Messias, quem tem asterístico tem medo. Né? Bolsonaro já está vislumbrando possibilidades do futuro e mencionou a questão da Bolívia, né? Onde a golpista, né, a líder do golpe, a Jeanine Áñez, né, foi finalmente condenada a 10 anos com um solzinho nascendo quadrado, né, e ele falando, é absurdo, quero poder sair, por que prender ela, por quê? Porque ele defendeu a liberdade, né, e a gente sabe que o medinho tá batendo na porta, né, o medinho tá batendo na porta, e a gente espera, né, que seja feita algum tipo de justiça, que não será feita, gente, não será feita a justiça dos homens, muito provavelmente não será feita a justiça dos céus, mas se a gente organizar direitinho todo mundo, aí sim o pau canta de uma forma diferente. É por isso que eu e Messias estamos aqui fazendo esses comentários, é por isso que nós estamos aqui trazendo o ódio de classes, organizando esse ódio em forma de luta política, porque quem sabe o povo brasileiro se inspira um pouquinho no povo venezuelano, né? Que essa semana botou o traidor também, Guaidó, para correr, né? de um restaurante à base de tapa, à base de mesada e de pontapés. É porque Guaidó entrou no restaurante e se autoproclamou a princesa da festa de 15 anos que estava acontecendo no restaurante e garantiu que a embaixada dos Estados Unidos reconhecia ele como a única debutante naquele restaurante, né? Então o povo venezuelano se organizou e falou, não, tudo tem limite. Desceu-lhe o sarrafo. E desceu-lhe o sarrafo, o pescotapa, né? O pescotapa ninguém tira, sabe, gente? Você tem um ditado muito bonito da minha região, no interior de Minas Gerais, é o famoso taca ninguém tira. E é muito educativo. Muito educativo. Inclusive, o único erro que tem no vídeo é que ele acaba, né? Não dá para ver a continuidade. Exatamente. Eu também senti falta de montagens com música de fundo, né? Adoraria ver algumas musiquinhas tocando enquanto aquilo toca. Quem sabe nossa audiência aí não consegue nossa audiência né? pode resgatar esse vídeo e fazer lindas montagens. Eu prometo que vocês fizerem essas lindas montagens, eu posto todas lá no Tico e no Teco. Posto todas lá no TikTok. Tio agora tá no TikTok. Sigam o tio no TikTok, lá no @Cindy-João. Litera Negra também tá no TikTok. Litera Negra também no TikTok. Sigam lá no @Litera Negra. Complementando essa notícia, a gente escolheu uma segunda notícia, porém, o homem que faz, né, o PDF para apresentar é burro, sou eu, e colocou a notícia no lugar errado. Né? Então, passando aqui em diante, com 33 milhões passando fome no Brasil, Bolsonaro diz que a economia vai muito bem. Né? Isso foi dito, inclusive, no culto da Igreja dos Vendilhões do Templo, lá nos Estados Unidos, para migrantes que trabalham em 3 empregos diferentes, recebendo abaixo do salário mínimo e sendo ameaçados constantemente, tanto pelos seus feitores estadunidenses como pelos seus feitores brasileiros, de serem denunciados à imigração constantemente. Pessoas que vivem entre a Cruz e a Caldeirinha, que deve dinheiro para o coiote que fez o atravessamento, que deve dinheiro para o cara que contrata ele lá, que divide, subloca um apartamento que devia caber 2 ou 3 pessoas no máximo, com outras 26, e trabalham 3 horários por dia. Ele disse que tudo vai muito bem no Brasil, né? Vai tão bem no Brasil que tem 500 mil pessoas só na região da Flórida, né? Tá indo bem para um caralho. E o que rola? Rola que não apenas esse belíssimo crápula me solta que a economia vai muito bem, como esta semana, mais uma vez, o senhor Paulo Jegues, né, deu uma entrevista que o Brasil está decolando. O Paulo Jegues falando que o Brasil está decolando é igual os analistas ANCAP falando que a China vai falir. Se você coloca a frase Brasil está decolando e procura numa pesquisa histórica no Google, o Brasil já decolou 472 vezes enquanto a sua economia cai. E um outro detalhe que eu acho que é importante a gente mencionar dessa reportagem é que 33 milhões passando fome é fome extrema, tá? Não é que 33 milhões estão passando fome. Quase 100 milhões estão em insegurança alimentar, tá? 33 milhões é fome extrema, é gente que passa mais de 24 horas por dia sem enfiar nada na boca que não seja água,
tá? Essa é a situação atual do nosso povo e o bonito fazendo motociata nos Estados Unidos, como bom cachorrinho do império que é. Messias, o que mais que você tem para acrescentar sobre esse rio de chorume, essa pororoca de chorume que a gente tenta surfar todo dia? Olha, é difícil estancar o Brasil, ainda mais com o excrementíssimo na atual posição. E lamentável, na verdade, a postura de alguns presidenciáveis que insistiram, né, na manutenção dele no poder com aquela proposta, né, ou esperança de vencer na disputa eleitoral. Como é que a gente vai falar sobre eleição para 33 milhões de pessoas que não têm o que comer? E como você bem observou, né, assim, são 33 milhões de pessoas que não têm nada no prato por mais de 24 horas. E a gente, na mesma pesquisa, né, que revelou esses dados aí, fala também sobre a insegurança alimentar, como você observou, João. Na verdade, são mais de 120 milhões de pessoas no Brasil. São 125,2 milhões. É 6 pessoas a cada 10. Nós estamos vivendo num país em que 60% da população vive em insegurança alimentar. E o que é insegurança alimentar? Né? É você trabalhar o almoço para você fazer a janta, quando muito conseguir fazer a janta, né? É você ter que escolher se vai alimentar os seus filhos ou se vai alimentar toda a família, no caso você e sua companheira também. Ainda mais num país, né, que na verdade a maioria das famílias são compostas por mães solos também. E aí, João, assim, para além da pandemia, né, a pandemia ela jogou holofote sobre a humanidade, mostrando que na verdade as coisas estão ruins há muito tempo, né? E assim, para além da pandemia, assim, a gente tem também ataques às políticas públicas, né? Assim, e a gente precisa lembrar também que no auge da pandemia, quando já tinha aí mais de 100 mil pessoas mortas, foi enviado aí a proposta do excrementíssimo para um auxílio emergencial de R$ 200 e que graças à oposição na Câmara conseguiu com que esse auxílio fosse de 600, mas que pagou por alguns meses, depois parou de pagar, depois começou a pagar com 1/3 do valor que foi aprovado, depois parou de pagar de novo, aí acabou com o Bolsa Família, agora tem esse outro programa aí que, enfim, pouca gente viu, pouca gente sabe, mas, olha, complicado estancar o Brasil. Como é que a gente estanca o Brasil se só tem água na geladeira? Lembrando do Emicida. Cara, isso é um processo, mas antes disso é um projeto, sabe, Messias? Isso é um projeto neoliberal que vem sendo instalado a passos largos desde o movimento golpista, né? E que isso vem ligado de mãos dadas com todas as contrarreformas que destroem tudo, né? Essa precarização do trabalho é diretamente responsável pela situação que a gente está, né? Não é à toa que o Brasil vem concentrando cada vez mais renda, não é à toa que o Brasil vem voltando a índices de 30, 40, 50 anos atrás, nas suas questões de insegurança alimentar, na sua questão de desemprego, na sua questão de informalidade do emprego, na sua questão de subemprego. Isso é um projeto, isso não é uma coincidência, isso é pensado pelas elites mais tacanhas, rasteiras e vendilhonas para explorar o sangue, o suor e a linfa do nosso povo. Em 92, João, há 30 anos atrás exatamente, saiu uma outra pesquisa também onde apontava que naquela época, né, e naquela época o Brasil tinha o quê? Cerca de 130, 140 milhões de pessoas, salvo engano, mas em 92 tinha também o número de 32 milhões de pessoas passando fome. 30 anos na frente, a gente já ultrapassou essa marca e é como você falou, é um projeto, é também um método, a gente vai continuar falando sobre esse método na próxima reportagem, inclusive, mas isso me lembra, na verdade, também o número de títulos de eleitor que foram suspensos na eleição de 2018, em sua maioria na região Nordeste, cerca de 3 milhões. E eu não sei se vocês se recordam, foi exatamente o número de diferença, né, que deu o pleito a Dilma em 2014 em cima do cheirador, né, onde a diferença de votos foi de cerca de 3 milhões também. Então, o que aconteceu em 2018? Suspendem 3 milhões de títulos de eleitor, a maioria na região Nordeste. E o que está acontecendo agora, né? Pré-disputa de 2022?
33 milhões de pessoas passando fome, só me faz pensar nesse método, que é se morrer 30 milhões de pobres, então as chances do excrementíssimo continuar onde está continuam altas, né? A gente tem, inclusive, aí uma margem grande do povo dito brasileiro que continua agarrado ao excrementíssimo e vai agarrado até o quinto dos infernos, né? Diga-se de passagem. Bem, vamos passar para outra notícia. Essa aqui, cara, é uma sequência histórica lastimável de erros que se resume no que está acontecendo hoje, né? Mulher de Dom Phillips diz que corpo do jornalista e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados e a PF nega. Eu coloquei essa que é a mais recente para a gente poder falar dessa série de pataquadas e crimes que estão sendo cometidos pela administração pública, mas antes disso, eu prometi a uma grande camarada nossa, professor Yael, um beijo para ti, Yael, que eu ia falar de uma questão mais estrutural e estruturante que está por trás disso. Jovens, o centro-oeste e o norte do país, que são as grandes zonas de expansão da fronteira agrícola do país, desde a década de 40, primeiro o centro-oeste, depois o mar da fronteira agrícola de expansão exportadora para o norte do Brasil, são áreas abandonadas pelo poder público desde sempre. São áreas onde o banditismo bandoleiro, digno do sertão e de Minas Gerais durante o período colonial ainda existem nas suas formas mais abertas e cruentas. São áreas onde gangues paraestatais tomam o Estado e são áreas onde o que manda é a lei da bala, é o assassinato e é o assassinato cruel. Qualquer pessoa que tenha ligação com os movimentos camponeses desse país, um abraço forte à luta de todos meus companheiros da LCP, que vive, luta, resiste e expande. Tá? Um abraço forte também a todos os companheiros do MST, pese toda e qualquer diferença ideológica que nós tenhamos, que também estão firme e forte em boa parte desses lugares na luta, e a todos os companheiros organizados em qualquer outro tipo de agremiação, seja citadina ou seja camponesa. Mas a verdade é que o assassinato é método, a pena de morte está instalada no Brasil desde o primeiro momento que um português viu as nossas costas e adentrou para colonizar esse nosso país, que não dá certo porque é construído em cima de um cemitério indígena. No norte não há nada mais comum, no centro-oeste também, do que qualquer tipo de inimigo do establishment, do status quo, ser perseguido e ser morto, não somente, né, os líderes, mas todos suas famílias, seus apoiadores. O que a gente vê galgar na realidade do centro-oeste e do norte do Brasil é muito análogo às políticas de morte que foram feitas pelas guardas nacionais na América Central durante as décadas de 40, 50, 60, 70, 80. Né? A diferença do que acontece com o narco-estado colombiano, a diferença do que aconteceu na Nicarágua, a diferença do que aconteceu nas Honduras, em El Salvador, na Guatemala com o Brasil é muito pequena. As pessoas são mortas, são desmembradas, seus corpos são desaparecidos, quando não são atacadas pelo próprio aparato estatal. Quantos camponeses não são mortos, inclusive com um tiro disparado de helicóptero? Tivemos companheiros da LCP assassinados com tiros disparados de helicóptero enquanto eles roçavam. Tá? Tudo que essas pessoas queriam era um pedaço de terra para roçar e foram mortos. Né? Lembrando que o indigenista Bruno Pereira foi exonerado e perseguido pelo senhor Sérgio Moro, tá? Que só estava tendo que se organizar de outras formas, e não na FUNAI com proteção, por causa de uma perseguição estatal. O que a gente está vendo aqui, esse assassinato cruento, é porque no Brasil, bandido bom é bandido morto para a direita conservadora, a não ser os narcotraficantes que estão do nosso lado, os milicianos que estão do nosso lado, os garimpeiros que estão do nosso lado, os grileiros que estão do nosso lado, e toda essa corja de assassinos do povo brasileiro, assassinos dos povos originários brasileiros, assassinos dos camponeses brasileiros, assassinos dos trabalhadores brasileiros, assassinos dos lutadores brasileiros. Tá?
Então, essa é a real, né? A gente está vendo mais um caso, esse caso chamou tanta atenção internacional e o Brasil, mais uma vez, sendo motivo de vergonha, motivo patético em todos os fóruns internacionais do mundo, né? E você vê declaração dia sim e dia também do excrementíssimo, do seu alto generalato, declarações estapafúrdias exatamente feitas para gritar para sua base fascista, né, que serão perseguidos e serão mortos todo e qualquer pessoa que ousa lutar contra o que está aí. Messias, pode falar, é foda. É foda. Assim, é método, né? Como você falou. Acho que as coisas não andam bem pro lado de cá desde 1500. Há quem culpe a posição das estrelas. Tem gente que diz que Mercúrio retrógrado chegou junto com as caravelas e não saiu mais. Estamos aí desde 1500 nessa fossa. Mas, assim, o que a gente pode falar sobre isso, né? Sobre essa reportagem especificamente. A mulher do Dom é a Alessandra, e a informação que ela recebeu foi dos irmãos do Dom, na Inglaterra, que, por sua vez, também receberam essa informação de que os corpos tinham sido encontrados por parte da Embaixada do Brasil na Inglaterra. A PF prontamente se negou, né? Na verdade, negou a existência do descobrimento dos corpos. Ainda na presente data continuam desaparecidos, mas assim, como já se passaram quase 10 dias, assim, o destino parece trágico, né? Quando na verdade é uma tragédia já anunciada, como a gente falou de outras tragédias em outros programas que também são anunciadas. Os povos da floresta continuam em guerra, né? Na verdade, as elites continuam em guerra contra os povos da floresta. A gente tem esse excrementíssimo aí que, na ocasião do pleito de 2018, disse mais de uma vez que não concederia nem mais 1 centímetro de demarcação para as terras indígenas, o que me faz lembrar, na verdade, da Constituição de 88, que deu prazo de 5 anos para a demarcação de todas as terras indígenas, e aí, ó, já se foram 30 anos do prazo, e continuamos aí com um monte de terra indígena sem ser demarcada, e as que estão sofrendo constantes ataques, como você falou, do garimpo, da mineração. Recentemente, uma embarcação, não posso nem chamar de barco, porque essa embarcação custou era avaliada em 2 milhões de reais, né? Foi apreendida recentemente na região, com 6 garimpeiros dentro, onde eles foram presos, mas 24 horas depois foram liberados, porque, segundo a jurisdição, eles não poderiam passar mais de 24 horas sem ser levados para uma delegacia, e a delegacia mais próxima ficava muito longe, então eles foram soltos, né? E assim, o caso do Dom e do Bruno ganhou grande repercussão, muito provavelmente pelo Dom ser um jornalista britânico, ser um homem branco, mas tem uma caralhada de outras dezenas e centenas de pessoas desaparecidas na própria região constantemente, né? Mais recentemente a gente teve caso de crianças e Yanomamis desaparecidas também. E como você falou, né, qualquer pessoa que se coloca pela luta, pelos direitos dos povos da floresta, coloca literalmente o seu e da sua família na reta. Foi o caso, mais uma vez, do Dom, que está aqui no Brasil, que estava no Brasil, né, há mais de 15 anos, trabalhando lá na região. Inclusive, a região de Altamira é uma das cidades mais perigosas do mundo, graças à implementação de Belo Monte, né, que foi colocado ali a goela abaixo dos povos da floresta durante a administração do PT, coisa que, inclusive, nem a ditadura militar conseguiu fazer, e olha que eles eram empenhados no assassinato, né? A gente precisa lembrar aqui dos arquivos Figueiredo, né, que, na verdade, revelavam que o helicóptero do Exército sobrevoava regiões de povos indígenas e jogava roupa contaminada com sarampo, né? É importante a gente lembrar disso aqui também. E esse assassinato, esse genocídio continua acontecendo em nossos dias. E agora, como método, né, você falou sobre o banditismo nessas regiões e a ausência do poder do Estado, só que agora a gente tem o banditismo como próprio Estado, né? E a gente tem também essa nota safada, ridícula, do Exército,
um dia depois, né, 24 horas depois de anunciado o desaparecimento dos dois, dizendo que tinha total poder de, né, fazer uma missão e resgatar as pessoas como faz de praxe, só não fez ainda porque estava no aguardo de ordem superior. Né? E o próprio Bolsonaro, o excrementíssimo, em reportagem concedida a uma rádio de Recife e ao SBT também, posteriormente, chegou a falar que os dois estavam fazendo uma aventura naquela região e que não era aconselhável a ninguém. E aí você pensa, né, qual era a aventura dele? Era de denunciar os ataques que os povos ribeirinhos e os povos da floresta estavam sofrendo de grileiros, de madeireiros, né, de garimpeiros, e que para o excrementíssimo isso não passava de aventura. O próprio Bruno, como tu falou, né, João, ele foi exonerado em 2019 pelo Moro, mas na verdade cumprindo ordens de cima, né? Porque o Pataquá de Curitiba, assim, estava só cumprindo ordens por sua vez também. E assim, o Bruno foi exonerado por fazer o seu trabalho, né? Foi uma apreensão ali de garimpeiros em 2019, Bolsonaro não gostou, da mesma forma como que também exonerou o diretor, né, o Ricardo Galvão, que tinha em 2019 também divulgado dados de desmatamento na Amazônia. Em 2019 também me recordo que o Dom Phillips, ele junto com outros jornalistas foi recebido por Bolsonaro e na ocasião o Dom perguntou sobre a imagem que o governo brasileiro estava passando para o mundo, uma vez que o próprio ministro do Meio Ambiente estava reunido em Roraima junto com madeireiros e garimpeiros. Na resposta, o Bolsonaro disse que fazia questão de lembrar que a Amazônia era nossa, não dele, no caso de Dom, e que ninguém mais defendia a Amazônia do que o governo Bolsonaro, defendendo a Amazônia dos povos indígenas, né? Ele deve ter querido dizer, e abrindo suas portas e suas pernas para o garimpo ilegal, para a mineração, para os madeireiros e para a expansão do agro, que é quem mantém Bolsonaro onde está, junto, na verdade, com sua corja, né, de milicianos, de evangélicos, e, enfim, é muito difícil de tancar o Brasil. Meus sentimentos à família do Dom, à família do Bruno, aos seus amigos e aos povos da floresta que continuam lutando antes contra o banditismo, agora contra o próprio Estado. Talvez desde sempre contra o próprio Estado, né? Porque, mais uma vez, Belo Monte foi instaurado aí durante um governo que se colocou como progressista. Não estou te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Desculpa, eu fechei o som por causa da pretinha aqui e esqueci de abrir. Pelo menos uma vez, gente, pode marcar no bingo. Já falei com o som fechado pelo menos uma vez. Quem estiver acompanhando o bingo do canal já pode marcar. Né? E para fechar numa nota patética, né, para tentar trazer o suco de Brasil aí para o final, vamos lembrar desse maravilhoso momento do capitalismo tardio. Dia dos Namorados foi criado pelo pai do ex-governador João Dória, né? Ao contrário do restante do mundo, aonde o dia é comemorado no dia 14 de fevereiro, em homenagem ao dia de São Valentim. No Brasil, a data passou a ser comemorada no dia 12 de junho. Por quê? Porque o senhor João Agripino da Dória Costa Neto, pai do ex-governador de São Paulo, João Dória, a criou em 1949. Ele era um publicitário da loja de departamento Clipper. E as vendas do mês de junho eram muito ruins, porque no mês de junho não tinha feriado. Então ele decidiu, façamos nós um feriado, vamos colocar logo antes ali de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Por quê? Porque antes do casamento vem o namoro, né? E aí a gente entope de bugiganga e força as pessoas a comprarem coisas para se sentirem socialmente aceitas perante o capitalismo tardio. E esta ideia foi um sucesso esmagador, e hoje em dia é o segundo feriado depois do Natal que mais movimenta o comércio. Quando a gente fala, né, que o capitalismo mercadoriza todas as coisas, inclusive o imaginário, quando ele não tem mais coisas físicas para fazer mercadoria, que a primeira grande mercadoria somos nós mesmos e que depois tudo passa a tornar-se mercadoria, não existe um exemplo mais claro do que isso, né? Que é o seu amor, o seu afeto pela sua companheira, pelo seu companheiro, pelo seu companheiro, né? Se torna
o alvo predatório, né, da possibilidade de se comprar bugigangas e espelhinhos e tecidos brilhantes para poder provar que você ama a pessoa por meio de consumimentos. Messias, o que você tem a dizer aí para nós, para a gente fechar o episódio dessa semana? Eu estou solteiro, não precisei gastar dinheiro com o Dia dos Namorados, só gastei comigo mesmo. Acho que a melhor forma de investimento é aquela que você faz em você mesmo, no autocuidado, no amor próprio. Então, falar para vocês, independente de vocês terem um par romântico ou não, bebam água, se mantenham hidratados, estudem, vamos para além de pensar nos fuzis, nos armar com conhecimento, né, que esse aí ninguém vai tirar da gente. Um pouquinho sobre conhecimento, né, e sobre essa data. O Brasil, mais uma vez, párea, né, do restante do mundo, enquanto se comemora no dia de São Valentino, né, que até historicamente faz até mais sentido do que o próprio dia 12 de junho, porque o Valentino ele foi preso e morto por Roma, né, lá no século XII, porque ele, contrariando uma ordem de Roma, casava soldados romanos e cristãos, enquanto que a data de 12 de junho, assim, embora anteceda, né, o Santo Antônio, é exatamente o dia do São Onofre, né? Tem até uma pesquisa pelo próprio Luiz Simas, tinha divulgado no seu Twitter, estava até vendo a respeito. O Onofre, ele foi um santo que escolheu, né, se ausentar do convívio social, foi para o deserto, passou mais de 60 anos, né, sem contato social, e o Dia dos Namorados é colocado exatamente no dia de São Onofre. Eu acho que serve aí a reflexão para a gente parar de ficar, né, gastando o que tem e o que não tem também numa data capitalista e comercial, né, para talvez a gente pensar um pouquinho e se ausentar um pouquinho da humanidade, subir para as colinas, talvez haja alguma segurança e esperança para nós lá. Costumo brincar, né, em outros programas, Deus nos ajude, porque a coisa não está fácil, mas assim, talvez Deus já tenha nos dado todo o arcabouço necessário para a gente enfrentar as adversidades da vida, que são nós mesmos, né? Acho que é nós por nós, se não for nós, não vai ser ninguém. Lembrar também que não estamos todos no mesmo barco, enquanto uns estão se afogando, outros estão em embarcações de garimpo que custam 2 milhões, e outros estão, né, em iates de luxo, e outros fazendo motociata e, enfim, lanchas ciatas por aí. Nada melhor do que a gente se organizar e deixar a chama queimar em nossos corações. A mesma chama que Racionais falou lá, né, no capítulo 4, versículo 3, lembrando de outras chamas que queimaram também em outros corações, como dos revolucionários haitianos, como também dos palmarinos, que foi o primeiro reino, o primeiro estado em toda a América livre, e que, na verdade, a essência do povo brasileiro nasceu em Palmares, né, onde vislumbrava uma sociedade igualitária e democrática para todos, para negros, para indígenas, para brancos. E, assim, eu acho que a gente tem que se inspirar no exemplo de Palmares e também em Abdias Nascimento, quando, lá nos anos 70, num congresso, lá na Nigéria, foi impedido pela delegação, né, ou, na verdade, uma tentativa de impedimento de sua fala pela delegação brasileira, que tinha sido enviado pelos militares. Abdias se levantou e disse que não estava falando enquanto representante do Brasil, mas enquanto representante da República de Palmares. Estamos aqui também como representantes dos palmarinos, e que a gente possa deixar essa chama queimar em nossos corações. Vai nos aquecer do frio e vai nos possibilitar pensar numa realidade diferente dessa que a gente está vivendo, construir um mundo novo, porque esse aí já deu. É isso então, jovens, que a injustiça não nos entristeça, que a injustiça nos radicalize. Não existe solução fora da luta, não existe solução fora de uma ruptura total com esse sistema podre. Vamos lembrar, João, só para encerrar, por assim, favor, querido, o poema do Brecht, saudoso Brecht. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei, eu não era negro. Depois levaram os desempregados, eu não me importei, eu tinha um trabalho. Depois levaram os vagabundos, eu não me importei, eu tinha uma casa. Agora estão me levando, mas como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa mais comigo.
Aproveitando o breche também, né? Do rio que tudo arrasta, dizem que é violento, mas ninguém desviolenta as margens que o comprimem. Sejamos nós esse rio que tudo arrasta. É isso, jovens. Na semana que vem nós voltaremos. Sigam o Messias em todas as suas redes sociais, na @literanegra, e contribuam com o Messias lá no seu Apoia-se, né? Que é apoia-se.se/literanegra, e também por meio do Pix. Qual que é o Pix mesmo, Messias? Lembra o pessoal aí? literanegrabr@gmail.com. Além de vocês poderem contribuir com o Pix através desse e-mail aí, se vocês quiserem convidar o Litera Negra para palestras, né, para rodas de conversa na sua escola, na sua universidade, na sua associação de moradores, estamos com a agenda aí de junho e julho aberta, só vocês entrarem em contato através desse e-mail também. É isso então, jovens. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. E pau na burguesia.